Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos a mais um encontro. Namastê. Bem, há muitos meses atrás eu fazia as lives bem soltas, deixava as pessoas perguntarem. E com o tempo se tornou uma coisa muito simples, assim, o pessoal, o que é bom para gripe? Aí eu tinha que dizer que a gripe não é a mesma em todas as pessoas, e dentro disso a gente precisa entender o indivíduo, não dá para fazer uma consulta online, e aí eu deixava muitas pessoas sem resposta. Aí eu propus que a gente começasse a ter uma direção, né? Então a gente tem feito as lives bem direcionadas. Eu propus que a gente fizesse uma temática hoje sobre distúrbios do sangue. Mas o sangue, como eu gosto de pensar em organização, o sangue é o segundo tecido do corpo. Então, vamos fazer uma revisão sobre como os tecidos são feitos. Vamos falar hoje de distúrbios da digestão. E aí depois a gente começa a falar amanhã de distúrbio do plasma, depois de distúrbio do sangue. Então vamos começar hoje mais uma sériezinha que eu acredito que vão ter 8 episódios aí, 8 lives para a gente trabalhar a temática da produção de tecidos e das doenças ligadas aos tecidos, tá bom? Bem, antes queria passar uns avisos para vocês. A novidade que eu estou para contar para vocês está muito, muito, muito saindo do forno. Tem muitos terapeutas participando também, então estou muito contente de ver o resultado. Tem me tomado muito tempo para organizar isso. Espero poder anunciar o que é, mas acredito que eu vou fazer um lançamento, tá? Que eu vou organizar uma série de palestras e tudo, vou enrolar vocês e aí em cima da hora a gente diz o que é. Acho que vocês vão gostar bastante e vão usufruir bastante. Com certeza vocês vão. Bem, pessoal, vamos começar então. Quando a gente pensa em produção de tecido, em o que o meu corpo utiliza para gerar os tecidos dele, a gente está falando dos nossos alimentos. Então, com uma boa alimentação, você tem o corpo estável. Mas a gente não tem uma alimentação boa, a gente tem uma alimentação inadequada para o nosso biotipo, inadequada para a nossa vida. Então, de acordo com essa alimentação inadequada, a gente começa a ter problemas digestivos. O processo digestivo ele precisa de uma tríade, ele precisa de 3 coisas funcionando bem: Vata, Pitta e Kapha. Vata é o movimento do alimento. O alimento só se move bem no seu estômago se você tiver espaço vazio e se você tiver mastigado bem o alimento. Então você precisa mastigar bem. O alimento tem que ser, na maioria das vezes, cozido. Raras exceções que alimentos não cozidos também digerem bem, como frutas maduras, coisa e tal. Mas, em geral, o cozimento dos alimentos é uma das grandes portas de entrada para a digestão boa. Mastigar bem e ter espaço vazio. São características Vata. Característica Pitta é você ter enzima digestiva, é você ter vontade de comer, você sentir uma leve queimação, você sentir que você precisa daquele alimento para você acalmar o seu humor, acalmar a sua digestão. Então isso significa que você tem um Pitta bom, que o alimento está ali, que ele vai ser bem recebido por um bom fogo. E o Kapha bom é um muco bom do corpo, mostrando que você tem como agregar aquele alimento. Se você não tem uma boa produção de muco, o seu corpo não gruda o alimento nele. Se você tem muita produção de muco, ele gruda o alimento demais. Então você tem uma quantidade média de tecido mucoso para se ter na digestão, e essa quantidade média, ela para o indivíduo Vata vai ser um pouco menor, por isso que ele agrega pouco tecido, para o indivíduo Pitta vai ser médio, para o indivíduo Kapha, que tem tendências a engordar, vai ser um pouco maior. Então, cada uma dessas 3 características, espaço vazio para o alimento se mexer, suco gástrico para o alimento ser digerido e muco digestivo para o alimento ser bem aderido ao corpo, são necessários para você digerir bem. Quando te falta espaço vazio, você vai ficando empanzinado. Quando te sobra espaço vazio, você vai pulando refeição, vai tendo gases, vai tendo a dieta mais leve, mais fria. Qualquer alimento faz você ficar meio empanzinado e digere mal. Então, as características da digestão de quem agrava em Vata é digerir mal. Ao invés de ter um fogo digestivo, ele tem um frio digestivo. Então, ao invés de ele receber o alimento com muito calor, muita troca, ele recebe o alimento com lentidão e resfriamento. Então, para o processo metabólico é quente. Quem tem distúrbio Vata, então, vai ter resfriamento da digestão,
às vezes lentidão, às vezes rapidez. Se o vata está muito agravado e não tem muco, aí vai ter rapidez. O cara come e vai ao banheiro muito rápido mesmo, sem absorver nada. Mas às vezes o pita também tem esse caso, né? Então não vamos também generalizar. Agora, o certo do vata é que ele digere mal os alimentos. Então ele precisa comer sempre as coisas cozidas, as coisas picantes, os alimentos pastosos, cremosos. Vê que o que é mais fácil de você digerir, uma aveia em flocos ou um mingau de aveia? Que é você pegar os flocos e jogar água. Claro que o mingau é mais fácil porque ele derreteu. Então esse processo de derretimento é muito bom para a digestão. O indivíduo pita, ele vai adoecer mais no campo da acidez, do excesso de suco gástrico. Então ele vai adoecer com queimação, com refluxo. Muitas vezes esse refluxo já se apresenta como gastrite, como uma ulceração. Ele vai ter os lábios mais vermelhos. Ele não consegue pular a refeição, senão ele fica nervoso. O indivíduo pita, ele é o cara que precisa comer o tempo todo. E se ele não consegue comer, ele realmente arruma uma briga por causa disso. Pô, você podia ter me deixado alimentar e tal. Agora, o que eu vejo do pita é que ele muitas vezes morre no sentido paladar, ele morre pela boca. Então você vai dar os alimentos mais ácidos, ele não pode, mas ele gosta. Os picantes ele não pode, mas ele gosta. Então o problema do pita muitas vezes é doutrinar essa alimentação dele. É ele respeitar que ele não pode, como eu estava explicando ontem sobre a mente, que ele não pode seguir esse desejo alimentar dele de forma tão intensa assim. Quando o pita está fraco, a pessoa não tem fome. Então, quando o pita está excessivo, ela tem queimação. Agora, quando o pita está fraco, a pessoa não tem fome, ela não tem vontade de comer, ela não tem suco gástrico para digerir, ela não tem um calor na barriga, ela não fica nervosa se ela pular a refeição. As questões CAFA do sistema digestivo, elas estão mais ligadas com excesso de muco. Então, se você tem muito muco, aquilo gera uma adesão. E essa adesão impede você de absorver bem. Tanto faz você absorver mais do que você deveria, porque aquilo gruda em você, quanto faz aquilo que grudou, como o muco, ele gera uma lentidão na digestão, ele vai fazer as suas enzimas digestivas não trabalharem tão bem assim, então ele faz o que foi ingerido grudou muco, e as enzimas digestivas não conseguem entrar nesse alimento. Então, muitas vezes, isso aqui estraga antes de ser absorvido. Então, tem o caso do Kapha que engorda porque tem muco, mas ele também é anêmico, porque quando ele absorve isso daqui já não tem mais nutrientes bons. Por isso que é muito óbvio para o Ayurveda, é muito óbvio para os terapeutas que para emagrecer um Kapha é uma questão de termogênese, tem que aumentar a temperatura dele, para derreter esse muco que está envolvendo o alimento e fazer com que a enzima consiga penetrar. Então essa capacidade, obrigado Marquinhos, essa capacidade que você tem de digerir o muco está ligada no sabor picante, está ligada no quente. Por isso a gente fala muito em cozimento, principalmente no período frio, porque se você não cozinhar o alimento, é mais provável que ele acumule muco, mais provável que ele acumule esse frio. Uma característica de excesso de Kapha, então, é lentidão na digestão pelo excesso de muco, é você gerar muita adesão, então você vai grudar mais alimentos do que você deveria, você não tem a sensação de saciado, porque como tem muco no estômago, o seu cérebro não recebe a informação de que o estômago está cheio, porque tem um muco impedindo o alimento de encostar na parede do estômago. Esse muco tem um muco bom, o muco que protege você da própria acidez, mas o muco do Kapha, ele às vezes chega a ser ruim. Esse é o caso que às vezes a gente tem que fazer o panchakarma, o processo mais intenso de desintoxicação. Então, quando você tem muito muco, você vai gerar uma lentidão geral, você vai gerar um suor mais grudento, vai demorar mais tempo para ter a sensação de saciado. Quando você tem pouco muco, aí é uma falta de Kapha, mas a gente também pode falar que é um excesso de vata, porque é seco, né? Então a gente pega o caso de quem tem pouco muco, a pessoa come e tem fome muito rápido em seguida, muitas vezes ela digere muito rápido, dando uma exaustão. Então quando você pega Pitta Vata, pessoas grandes e vermelhas muitas vezes, e magras, elas comem e têm uma exaustão,
porque não tem o muco, que gera lentidão. Aí, como o alimento passa muito rápido no intestino delgado, ele cansa o corpo precisa de guardar as energias mentais, guardar o Agni para digestão. Então o Agni sai da mente e você fica cansado. Então essa característica de ter sono, sonolência depois das refeições, está ligada com distúrbios alimentares, com distúrbios digestivos. Às vezes você tem isso por excesso de vata, às vezes excesso de pita, às vezes excesso de kapha. Por isso que é válido a gente cada vez aprender mais. É difícil de eu dar uma dica para vocês o que é bom para a azia. Já vi a azia que a culpa da azia é a pessoa ser constipada. Então ela tem tantas fezes retidas que ela vai gerando uma adesão vai gerando uma retenção na ponta do funil, e isso vai gerando uma pressão inversa, e aí daqui a pouco a pessoa está tendo um refluxo. Então muitas vezes eu trato refluxo, trato azia, que a causa é constipação. Então a falta de muco promove aceleração na digestão, promove exaustão muitas vezes, promove anemia, porque se você não gruda um muco no alimento, o alimento não entra em você. E aí você não vai produzir tecidos muito bons. Aí você vai produzir a pele mais seca, os tecidos todos em geral mais secos. Muitas vezes as pessoas acreditam que elas são cafa porque elas têm gordura. Muitas vezes as pessoas estão comendo uma dieta inadequada, elas são vata ou pita, magras ou quentes, estão fazendo uma dieta inadequada de coisas secas, e aí começa a produzir tecido seco. Aí o corpo reconhece que está secando, e ele fala assim, cara, na dúvida, guarda um pouco de tecido. E aí o indivíduo começa a guardar gordura dura. Então, quantas pessoas vata eu não atendo que acham que são cafa, a pessoa é magra, acha que ela tem natureza magra, mas engordou. Aí ela acha que ela tem natureza gorda. Aí você fala, não, cara, você só precisa lubrificar seu corpo. Ele, pô, lubrificar? Sim, já viu que sua gordura é dura e seca? Então vamos dar alguma coisa mole e fluida, como gordura, como ghee, como óleo de semente de uva. Aí a pessoa começa a receber massagem, começa a ingerir ghee, começa a emagrecer e fala, poxa, nunca achei que ia perder gordura ingerindo gordura. Mas é porque o Ayurveda ele é muito metódico na forma de análise. Você observa a diferença de quente para frio, de úmido para seco. Então até a própria gordura pode ser uma gordura seca. E isso é visível a diferença de uma gordura fluida, a pessoa sua grudento, a gordura é bem mole, ela engorda em todos os tecidos, de uma gordura dura, que geralmente é uma gordura só de braço, uma gordura só de barriga de peritônio. Tá bem? Deixa eu ver se vocês têm perguntas. O pessoal está mais observando, né? Então vamos continuar falando, pessoal. Então, meu objetivo hoje é começar uma série de vídeos onde a gente vai estudar sobre os processos de adoecimento dos tecidos. Então, hoje eu precisava começar com o processo de adoecimento da digestão. O Ayurveda estuda 7 tecidos. Ele estuda que quando você come alguma coisa, esse tecido gera plasma. O plasma vai ganhar concentração, vai ganhar hemoglobina e vai gerar sangue. O sangue vai se agregar em formas de pressão, você aumentando a pressão do sangue, você gera tecido muscular. Você agrega proteína. Quando você agrega proteína, o que decanta forma o tecido gorduroso. O que decanta do tecido gorduroso forma o tecido mineral, o tecido ósseo. Dentro dos tecidos ósseos, a gente vai fazendo tecido nervoso, com bons tecidos nervosos a gente faz bons tecidos reprodutivos. Cada um desses 7 tecidos precisa que o alimento seja abundante para gerar plasma, para gerar cada um dos próximos. Quando o tecido está em falta, dá problema. Quando o tecido está em excesso, dá problema. Eu já fiz algumas lives sobre isso, em breve elas vão estar no YouTube. E eu quero começar agora o sistema de lives para a gente falar sobre as doenças dos tecidos. O que acontece quando o tecido está adoecido. Então eu precisava começar falando de digestão. Então, problemas digestivos. Quando a gente pensa assim, quais são os problemas que podem dar na minha digestão? Vamos terminar esse assunto hoje e amanhã a gente começa a falar de doenças do plasma. E depois doenças do sangue, doenças do músculo, da gordura, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo. A gente fecha esse conjunto de lives. Então, hoje, terminando o tema doenças do sistema digestivo, agora que a gente já abordou as características do sistema digestivo. Quando você tem a aceleração da digestão, você tem tendência à anemia, à doença de Crohn, que é o intestino muito solto, à má absorção de ferro, à má absorção de nutrientes. Uma solução para isso é aumentar a ingestão de coisas que geram adesão. Eu falo muito de tâmara porque tâmara gera adesão. Tâmara é um antivata e é um antipita.
Então é um bom remédio para você estar usando para ingerir, por exemplo, 2 tâmaras antes de cada refeição, para gerar um pouco mais de adesão. Aí vai ser bom para quem tem anemia, para quem vai ao banheiro muito rápido depois de comer, para quem come e tem uma vontade muito forte de comer logo em seguida, para quem sente exaustão depois da digestão porque acha que o alimento se move rápido demais. Então as doenças por excesso de vata vão estar mais ligadas com perda de nutriente, perda do que foi ingerido, com excreção muito rápido, com pouca adesão do alimento, gerando magreza e gerando esses problemas ligados à anemia. Falta de energia geral, falta de ferro. Os problemas do Pitta, eles vão estar mais ligados com azia, com gastrite, com queimação. Tem uma doença que é diverticulite. O intestino delgado, eles são 7 metros de um tubo e o seu alimento vai passando lá. Todo o alimento que foi bem digerido, bem misturado com o muco, bem quebrado em pequenos pedaços, na hora que ele está passando por esse tubo de 7 metros, ele vai para o fígado. Então ele é puxado para o fígado, é como se esse tubo fosse um tecido. E o que passa do tecido vai para o fígado. Então o que é muito fino passa pelo tecido, vai para o fígado e começa a gerar tecido. Agora, o que não passa do fígado continua o processo descendente. Nesse intestino delgado existem os divertículos, que são uns bolsõezinhos que guardam bile. Às vezes, se você come inadequadamente, por exemplo, comer linhaça sem hidratar, comer alimentos que sejam muito secos. Geralmente é isso, alimentos ressecantes, alimentos inflamatórios, pimentas em excesso, eles inflamam esses bolsões. Então ele gera ali um bolsão, aquilo começa a inflamar, de repente dentro do seu intestino você tem uma grande inflamação. Então esse é o processo de diverticulite, a inflamação dos divertículos, que é um agravamento mais grave do Pitta um pouco, gera dores terríveis, gera uma excreção muito constante, então o camarada precisa fazer uma dieta mais restrita, tem como recuperar, mas aí já precisa entender um pouco de Ayurveda e fazer uma dieta pro Pitta mesmo. As doenças digestivas pro Pitta, quando estão muito agravadas, elas geram as alergias, elas geram as sensibilidades alimentares a glúten, a outras coisas, isso tudo por um distúrbio de Agni, distúrbio do fogo digestivo. Quando esse fogo digestivo não está muito forte, quando ele está fraco, a pessoa não tem fome, não tem apetite, come um alface, passa mal. Então, esses são os problemas do Pitta da digestão, beleza? Problemas do Kapha da digestão. O Kapha em excesso vai gerar esse excesso de adesão. Vai fazer com que a pessoa não tenha sensação de saciado. Então ele come e continua sentindo vontade de comer, porque o estômago está muito pesado de muco, então ele não manda mensagem para o cérebro. O muco impede essa mensagem de passar. Vai fazer com que a pessoa coma, daqui a 1 hora ela já, não estou sentindo que eu comi bem, preciso comer mais um pouco. A sensação mais que eu vejo de muito característica e importante de observar é a sensação de peso ao acordar. Porque a pessoa tem mais tecido, tem mais muco, então quando um Vata Pitta acorda, ele acorda animadão. Uhul, ele não tem muco para grudar ele na cama. Mas quando um Kapha está mucoso, ele fica muito grudado. Então ele tem uma grande dificuldade de levantar, uma grande dificuldade de começar o dia dele. O excesso do Kapha, ele pode ser combatido com o uso das pimentas. Aí a gente tem alguns produtos na sangue, como o Madhu anti-Kapha, que ele combate justamente a produção de muco estomacal. Então é um remédio que eu uso para emagrecer, é um remédio que a gente usa para fazer a pessoa ter facilidade para acordar, para ela não ficar tão letárgica assim durante o período da manhã. Então o Madhu anti-Kapha tem essa grande característica de manter a pessoa bem ativa, porque ela digere o muco da digestão, tá bem? Então, pessoal, queria falar hoje na live sobre os distúrbios digestivos de Vata Pitta Kapha, as características da digestão de Vata Pitta Kapha. Quem não pegou desde o início, acredito que vale muito a pena, porque é a base para as próximas 7 lives que a gente vai fazer, onde eu vou falar de plasma, de sangue, dos próximos tecidos. Eu vi que vocês têm algumas perguntas, deixa eu ver quais estão ligadas ao tema. A Gabi, minha paciente de Volta Redonda. Quando a tendência a lesões musculares no geral, isso está associado a que dosha, que desequilíbrio? Gabi, geralmente isso é um excesso de Pitta, gerando inflamações, tá? Gerando bursites, gerando tendinites. A gente vai falar mais disso na live de daqui a 2 dias. Porque amanhã é plasma, depois vai ser sangue. Então, hoje é quinta-feira, na segunda-feira a gente vai falar de doenças do tecido sanguíneo e na terça doenças do tecido muscular.
e a gente vai abordar essas características que você perguntou. Diório, mestre, quando o pita está com acne muito forte, podemos recomendar ervas refrescantes e tâmaras, como você mencionou? Ótima pergunta, Diório. Pensa assim, ó. Se o seu fogo está muito forte na sua fogueira, você pode dar um carvalho mais nobre, uma lenha mais nobre para ela queimar. Aí a gente está falando de ghee, de tâmaras, de raízes, de sementes, de coisas mais densas para o seu fogo ter uma matéria mais pesada. Mas a outra opção é você diminuir o fogo soprando mais mesmo, que é o caso que você falou das ervas refrescantes. A melhor forma de você fazer isso é com coentro fresco ou então chá de dente de leão. São dois antídotos do pita muito simples assim, não vão agravar seu dosha, tá bem? Uma vida bárbara. No caso de diverticulite já instalada, como agir para ao menos mitigar as dores? Além da dieta específica, tem alguma recomendação de chás? Bárbara, é legal você fazer o buttermilk. Dá uma olhada no YouTube, eu vou colocar o endereço aqui para você, ó. O YouTube da Sankhya Ayurveda. Aí você vai ver o vídeo buttermilk. Você vai fazer o buttermilk com coentro e tomar morno, tá? Essa é uma boa indicação para você, vai te ajudar bastante, vai dar uma boa equilibrada no seu nesse excesso de pita. Corta os elementos secos, corta os elementos frios, frio no sentido de temperatura mesmo, não come coisa gelada, não come coisa crua, tá? Nada de gelado, nada de cru, nada de picante, nada de farinha, tudo isso para diverticulite e nada de óleos ácidos nem alimentos ácidos. Tira o azeite, tira o tomate, tira o pimentão, tira a berinjela, tá bom? Mas tem muitas coisas para a gente entender mais nesse tema. Nessa novidade que eu estou lançando para vocês, acredito que em até uma semana eu vou estar lançando essa novidade. Eu vou ter algumas informações que podem ajudar vocês, tá bom? Pessoal, a live de ontem não ficou gravada, não sei porquê, mas ela está gravada no meu celular e em breve vai estar no YouTube, tá bom? Eu vou deixar essa salva para vocês, não sei porque não salvou a de ontem, espero que hoje fique salvo. Namastê, obrigado pela participação de todos. Amanhã é 12h40, então não percam, a gente começa as lives sobre os 7 tecidos e as doenças dos tecidos, tá bom? Marcela, excesso de muco pode sim causar intestino preso, tá bem? É uma das causas. Falta de muco causa e excesso de muco também causa. No caso de dermatite, além dos chás, o que é interessante fazer? Isa, precisa de mais entendimento sobre o seu biotipo. A gente precisa entender se essa dermatite é um excesso de pita que já está na pele ou é um ressecamento de vata que já está na pele, tá bom? A gente precisa realmente de um terapeuta para te auxiliar. Namastê, obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente se encontra.